Olá pessoal, meu nome é Wagner Moraes e hoje nós vamos trabalhar com o conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Primeiro eu peço que vocês façam uma boa leitura do conto, prestem bastante atenção porque o texto é bastante metafórico. É um conto bastante estudado, fácil de encontrar na internet para fazer leitura ou então pode ler por aqui mesmo, dando pausa no vídeo. Para contextualizar, vou fazer um breve resumo do conto. Ele começa com o narrador personagem apresentando a sua família. Ele conta a história do seu pai que decide mudar com uma canoa no meio do rio e abandona o convívio com a sua família e a sua comunidade. O filho narra como sua mãe e seus irmãos tentam convencer o pai de voltar, e a história se desenrola durante todo esse processo, embora o pai permaneça firme em sua decisão, até que reste apenas o filho para contar a história. Esse conto é bastante reflexível, mas antes de nos aprofundarmos nele, vamos falar um pouco de Guimarães Rosa e as principais características do gênero literário conto. A obra de Guimarães Rosa ela é conhecida por uma linguagem inovadora, por explorar a cultura e a história do povo brasileiro, por utilizar técnicas literárias como metáfora, o neologismo e a oralidade. Ele é um dos grandes representantes do modernismo, um movimento cultural influenciado pelas transformações sociais, políticas, culturais que ocorreram na época, e foi um movimento que valorizou, né, essas tradições regionais, as experimentações estéticas, a busca por linguagem que refletisse a diversidade do nosso povo, né? E o Guimarães Rosa ele incorporou essas características em sua obra. Ao mesmo tempo em que ele inovou em termos de linguagem narrativa, ele criou uma sintaxe própria que reflete a forma como as pessoas falam e pensam no sertão, né? Essa linguagem inovadora foi um dos seus principais legados para a literatura brasileira e influenciou diversos escritores que vieram depois dele. Sim, seus principais livros foram O Grande Sertão Veredas, o Sagarana também foi muito importante. Um outro livro também importante de Guimarães Rosa é a Primeiras Histórias, que é uma coletânea de contos, e é justamente onde está o conto que a gente está trabalhando, né? A Terceira Margem do Rio. Agora vamos falar um pouco do conto, que é um gênero literário narrativo que geralmente tem um enredo simples, possui poucos personagens, tem um foco em momentos específicos. Outra característica marcante é que geralmente eles são escritos em primeira ou terceira pessoa, podem ter diferentes estilos de narrativa, né? E o conto ele é um gênero popular, porque ele costuma surpreender o leitor através de um final inesperado ou uma reviravolta. Ele tem uma linguagem simples. A estrutura do conto geralmente segue uma sequência de eventos com começo, meio e fim, sendo que o início do conto apresenta o contexto da história, os personagens, um problema a ser resolvido, né? Já o meio ele desenvolve a trama, cria um suspense, cria um clímax e o fim geralmente pode apresentar uma solução do problema ou pode ter um desfecho surpreendente. Então, por causa dessas características que o conto ele costuma agradar, né, a maioria das pessoas. Vamos voltar agora para o conto, né, A Terceira Margem do Rio, para trabalhar esses conceitos que acabamos de ver. Né? O conto ele já começa com o narrador fazendo uma apresentação dos personagens, ele fala sobre o pai e apresenta algumas das suas características, fala também da mãe, dizendo que ela é a autoridade da casa e fala dos filhos, né? Sendo que o narrador é um desses filhos, então já fica caracterizado a existência de um narrador personagem. Logo em seguida, o narrador apresenta a complicação, né, que é aquela ação dentro do conto que vai romper com o cotidiano,
Isso fica bem evidente na seguinte parte do texto aqui que eu vou dar uma lida. Ó. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Esse é o momento ali que inicia, né, a complicação e posteriormente vai se desenvolvendo a trama e inclusive o narrador também relata a reação da mãe diante dessa complicação. Vou ler aqui também. Ó. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai, você fique, você nunca volte. Aqui vale ressaltar que o uso da oralidade, né, de Guimarães Rosa é uma característica muito marcante em sua obra e também em diversos outros autores do modernismo. O clímax, que é um momento bem determinante do conto, ele acontece quando o filho resolve ir até o barranco, chamar o pai. Ele acena, né, para que ele venha e grita da beira do rio. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem, e eu agora mesmo, quando que seja, ambas as vontades, eu tomo seu lugar, do senhor na canoa. Então o narrador descreve que seu coração se acalmou, né, depois disso, como se fosse uma ação correta. E nesse momento o pai escuta, fica de pé e começa a remar, pois parece que concordou com a troca que o filho propôs. Mas então o filho fica com medo ao perceber que pela primeira vez o pai respondeu e acaba que o filho foge. Depois temos o desfecho da história. O filho acaba adoecendo e ninguém mais viu o homem no rio. Consequentemente, o filho questiona a sua atitude, né? Ele acha que foi um covarde, se arrepende, teme pela própria vida diante de tanto remorso. E por fim ele faz um pedido, né? Vou ler aqui, ó. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi? O que vai ficar calado? Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Então é dessa forma que termina o conto, né? Sem muitas explicações, que é uma característica do Guimarães Rosa. Né? Ele estimula o leitor a preencher essas lacunas que ele não deixa explícita, né, no texto. E também é muito recorrente na obra do Guimarães Rosa essa temática sobre a travessia, né? É uma travessia da vida que por vezes é marcada por uma situação concreta do cotidiano, tipo atravessar um rio, né? Mas por outro lado também é tratada como uma travessia metafísica, né? O próprio título do conto nos causa essa reflexão, né? Afinal, um rio só tem duas margens e o título é expresso por a terceira margem do rio. Resumindo, né, essa questão, a obra do Guimarães Rosa, ele não procura te dar resposta, ele propõe que você vá buscar as respostas. Dentro dessa análise do gênero literário conto, também vale a pena destacar outras características, como por exemplo a temática. Fica bem evidente a questão da travessia que eu acabei de comentar. Tem também o aspecto mítico do conto. Outra questão importante é o isolamento do pai, que acaba desencadeando outros temas como a loucura, a morte. Já no contexto dos personagens, nós temos o filho como protagonista, porque além de narrar a história, o conto gira em torno da vida dele, desde a infância até a velhice.
Já o pai assume um papel de coprotagonista, pois ele tem uma importância maior que os demais personagens coadjuvantes, como a mãe, os irmãos e outros personagens que vão surgindo no decorrer da trama, né? E pode observar que eles aparecem sempre sem nome, porque eles representam tipos específicos presentes em nossa sociedade, como soldado, mestre, padre. Outra questão também bem interessante nesse conto é o personagem antagonista, porque ele não é uma pessoa, ele vem de outra forma, e isso ocorre em contos com personagens mais complexos, né, onde os antagonistas podem ser representados por forças, né, adversas que trazem obstáculos, que trazem dificuldades que todos nós enfrentamos na vida. Por exemplo, às vezes esse antagonismo pode ser representado por uma doença, a loucura, como vimos na temática do conto, a morte, que é um assunto que fica sempre ali suspenso no conto. A questão do narrador, ele é um elemento bem simples no conto, né? Fica bem claro desde o início que temos um narrador personagem, né? Que é o filho. Na questão do tempo, podemos notar que o narrador conta uma história já vivenciada. Então nós temos um narrador já velho contando uma história que ele viveu de forma cronológica, que fica bem claro com os acontecimentos, né? Porque o narrador conta desde a sua infância, né? Ele conta como algumas coisas da sua infância, conta do casamento da irmã, depois conta que ela teve um bebê, ele também narra o seu próprio envelhecimento. Em suma, existem diversos aspectos no conto que demonstram um tempo cronológico. Por outro lado, também tem um tempo psicológico, que é quando o filho fala dos seus sentimentos, do que ele espera que vá acontecer, do que ele gostaria que acontecesse. No discurso, nós temos vários tipos de discursos presentes no conto. Temos o discurso direto, que é bem fácil de visualizar, porque são sinalizados por aspas, travessões. Temos o discurso indireto, que é bem interessante, porque ele acontece com o pai quando ele se comunica somente através de gestos. Então o pai nunca fala, ele se comunica ao olhar o filho e chama ele para se despedir. Ele abençoa o filho, ele acena do outro lado do rio, e a gente só sabe o que o pai está falando através do filho, descrevendo toda a situação, e ao fazer isso nós temos o discurso indireto. Também temos a presença do discurso indireto livre, que é quando a voz do narrador se confunde com a voz do personagem. Por exemplo, o texto: nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nesse trecho, a gente consegue perceber esse tipo de discurso, né? Nessa passagem nós temos o filho falando, mas parece ser a mãe que está falando. Fica uma questão ambígua, então esse é um discurso indireto livre. Por fim, nós temos o espaço, né, que no conto não tem uma descrição específica, um nome de uma cidade, um nome de um bairro, por exemplo. A presença do rio que marca o ambiente, e pela descrição da narrativa percebe-se que é uma zona rural. Eu trouxe aqui 2 exercícios para a gente praticar. Dá um pause aí no vídeo, dá uma lida, depois volta para ver a resposta, tenta fazer, né? Vou dar uma lida aqui. Questão número 1. Os fragmentos abaixo fazem parte do conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. A partir da leitura dos trechos, é possível observar uma grande característica da linguagem desse escritor. Vou ler aqui os 3 trechos para depois marcarmos a opção correta. Trecho número 1. Você vai, você fique, você nunca volte. Número 2.
Por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Número 3. Se o meu pai sempre fazia ausência, e o rio, 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 o rio, quando o perpétuo? A opção correta aqui é a letra D. A originalidade da linguagem é uma das principais características da obra do Guimarães Rosa. Então, para recriar a fala dos seus personagens, ele utilizava neologismo, criava novas palavras ou resgatava termos em desuso. Então, por isso que a alternativa é a letra D. Gosto pelos neologismos semânticos e sintáticos. A questão número 2, ela pede exemplos de textos de discurso direto, indireto e indireto livre. Não existe apenas uma resposta certa, mas tem que respeitar as características do discurso. Coloquei 3 exemplos aqui para servir como um padrão de comparação. Encerramos nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.